tem pela mãe. É verdade que nós amamos o pai, amamos a avó, o vovô, mas quando o assunto é a mamãe, tudo muda. E por que amamos tanto essa pessoa? Por que queremos tanto contato, tanto apego? É porque a nossa mãe, ela nos deu o privilégio de vivermos a melhor de todas as fases da vida, que foi a fase intrauterina. Ela nos deu o privilégio de vivermos dentro de um paraíso. Você já viveu dentro de um paraíso? Imagine como era tão agradável. Você já viveu em um lugar aonde era tão bom que você não conhecia a muriçoca, pernilongo, mosquito. O lugar era tão bom que não existia frio, nem calor, e não precisava ventilador e nem ar-condicionado. A vida era tão agradável que lá dentro, aonde nós vivemos, não precisava nem mastigar o alimento, ele já vinha pronto para o organismo. A vida era tão boa, tão agradável, que lá dentro não existia beliscões, nós não tínhamos maus tratos verbais, essas coisas não atingiam esse mundo aonde estávamos diretamente. Era de fato dentro de um paraíso, mas chegou o dia que tivemos que sair de lá. Chegou o dia que essa fase findou e nós tivemos que sair. É por isso que todos nascem chorando. Pastor, por que nascem chorando? Quem quer perder o paraíso que estava? Quando nasce, já se entra em contato com as bactérias. Você já é obrigado a respirar pelo nariz pela primeira vez. Isso dói, é um nariz novinho, que nunca respirou nada. Você tem que engolir a saliva pela primeira vez, nunca tinha usado a garganta para engolir nada, é uma dor terrível. Então já se nasce chorando, e quando nasce, vive-se uma fase muito agradável, que é a fase de dependência total dos progenitores, da mamãe, do papai. E o que me admira quando eu olho para as mães é a habilidade que elas têm de interpretar o choro das crianças. Na minha opinião, todas as crianças choram iguais. É tudo de um jeito só, não tem diferença. Todo choro é a mesma coisa. A mãe não ouve desse jeito. A mãe ouve um choro e diz: é sede, tome água. Passa-se alguns minutos, ela ouve outro choro igualzinho a de estar com fome, tome papinha. Passa-se mais alguns momentos, ela ouve outro choro igualzinho de estar com sono, põe para dormir. Pastor, e esse negócio dá certo? É lógico que dá. Olha como nós estamos crescendo, avançando, graças às mamães que interpretaram os nossos choros. Mas isso também é uma fase e passa de repente. Quando menos se espera, nós já estamos comendo sozinhos, andando, falando, já temos um pouco de autonomia. Aí vem a fase da escola, aonde nós vamos aprender como conviver com os nossos semelhantes, porém, que têm famílias diferentes. E o período da escola é um período muito bom, um período maravilhoso. Talvez alguém esteja dizendo: pastor, é bom, porque não é o senhor que acorda às 6 da manhã para ir para a escola. O senhor está dizendo que é bom, porque não é o senhor que sai do serviço cansado e tem que ir para a escola. A escola é uma fase boa. Você só percebe que a escola é tão boa é quando termina-se o período de escola. E vem o mês de dezembro, janeiro, fevereiro, e você não pode mais ir à escola. Sente falta dos professores, dos amigos, do ambiente. Alguns sentem falta só daquela merendinha que tinha, aquele horário de comer, mas sente falta. Passa-se essa fase e vem uma outra fase. Que fase que é? É a fase dos 20 aos 30 anos. Vamos lá, dos 20 aos 30 anos. Essa fase é uma fase fantástica.
E eu percebo que muitas pessoas estão vivendo dentro dessa faixa etária. Pastor, porque dos 20 aos 30 anos é uma faixa etária muito importante. Porque é nessa faixa etária que a maioria casam-se. É nessa faixa etária que a maioria dos ocidentais, principalmente os brasileiros, tem os seus primeiros filhos. É nessa faixa etária que a maioria compram o primeiro carro, compra o primeiro terreno e começam a construir a casa. É nessa faixa etária que os estudiosos terminam-se a sua primeira graduação. É nessa faixa etária dos 20 aos 30 anos que a maioria escolhe uma profissão e trabalha nela até os anos da aposentadoria. Essa faixa etária não pode ser passada em branco. Ela não pode ser levada como uma esportiva e uma brincadeira, porque é muito sério. Passando-se dos 20 aos 30, vem uma outra faixa etária que vai dos 30 ou 35 aos 50 ou 55. A vida é feita de fases. Essa faixa etária ela é muito fantástica, porque é nessa faixa etária que os filhos que nasceram na outra já estão se tornando adultos. É nessa faixa etária que aquela casa que começou a construir já está pronta, acabada. É nessa faixa etária que aquele carro que comprou já se foi, já está em outros carros. E é nessa faixa etária que se constrói e se prepara para a aposentadoria. Porque o ocidental que leva a vida a sério, ele tem que se aposentar, grave isso, porque isso é muito sério que eu vou falar agora, e talvez você não veio pronto para ouvir. Ele se aposenta aos 50 ou 55 anos, ou seja, aos 50 ou 55. Ele já não trabalha mais para comer, ele não trabalha mais para ter uma casa, ele já tem. Ele já está trabalhando para ter a segunda casa, já está trabalhando para ter a terceira casa, casa de praia, uma chacrinha, coisas desse tipo. Talvez você esteja me ouvindo dizendo, pastor, na vida do meu pai não é assim. Na vida da minha mãe também não é assim. Talvez foi porque o seu pai não levou a sério a faixa etária dos 20 aos 30. Talvez seu pai não tem nada, porque dos 20 aos 30 ele estava lá, bebendo da 1 a 51. Talvez a sua mamãe não construiu nada, porque dos 20 aos 30 ela só dançava, namora um, namora outro. Sua tia tem, o seu tio tem. Você descobriu que tem um outro tio que é empresário, porque levou a vida a sério. É por isso que eu digo, não brinque nessa faixa etária. Porque depois vai te custar muito caro lá na frente. Pastor, e depois dos 55, a vida acaba só se a sua acabar. Depois dos 55 é a faixa etária que os ocidentais, e não só os ocidentais, os homens e os seres humanos se tornam poderosos na vida social. Observa quem é que dita as leis desse país. A maioria já passaram dos 55. Olha para o empresário que é o seu patrão. Você vai perceber que os mais ricos desta cidade, todos têm algo em comum. A maioria, se não todos, tem os cabelos grisalhos, porque é depois dos 55 que se tornam milionários, bilionários, grandes líderes. E eu posso te dar exemplos disso bíblico. Moisés se tornou um grande líder depois dos 55. No Brasil nós temos vários outros exemplos de homens que depois dos 55 anos arrebentaram, marcaram a sua época, marcaram gerações. Pastor, e depois dos 70 ou 75, 80 anos, a vida já está chegando ao fim, porque tudo na vida é feito de fases.